Olá, envelhecentes! Mais um sábado de Geronto no Foco. Agora sim, você tem uma super programação todos os sábados no início da sua tarde. E mais um sábado e mais uma especialista e mais uma baita de uma profissional. Hoje eu trago para vocês Cleice Costa, doutora Cleice Costa, psicóloga, com um tema maravilhoso. Olhem só o tema deste sábado: o cuidado que precisamos ter com quem cuida. E aí, você é cuidador? Quem é que está cuidando de você? Vamos conversar muito sobre isso. Cleice, eu que trago a Cleice, que é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e da saúde, com formação em ACP, mestra em psicologia social pela PPGP, UFPA e coordenadora do Serviço de Psicologia do HRPC. Daqui a pouco a gente vai falar todas essas siglas, o que significa cada uma delas. Cleice, muito obrigada pela sua disponibilidade e disposição de estar no Geronto do Foco. Nossa, Ideana, um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Conversando sobre um tema tão importante como esse. O cuidado, né? Cada vez mais nós precisamos cuidar de quem está cuidando, né? E você aí também precisa de cuidados. Então vamos iniciar hoje o nosso bate-papo, que vai ser super interessante, não sai daí, hein? Cleice, cuidar de quem cuida é tão importante como quem está sendo cuidado? Com certeza. Até porque quando você fala do cuidador, você não percebe que aquela pessoa também precisa de cuidado, precisa do descanso, precisa do lazer. Então, é nesse momento que a gente chama a atenção. Esse cuidador, ele cansa também, né? E o que acontece muito é que naquele dia a dia, no cotidiano, ele esquece de si. Então, nesse cuidado do outro, eu preciso também me olhar, preciso saber como eu estou para esse cuidado. E eu queria desmistificar uma situação com você. Um tempo desse eu perguntei a alguns alunos, quem aqui é cuidador? E aí, um ou dois levantaram a mão. E aí eu digo, vamos fazer um teste. Quem é que faz o almoço na sua casa? Ela disse, eu. Quem é que cuida das medicações do seu esposo? Quem é que leva ele, acompanha ele até o hospital? Ela disse, sou eu. Quem é que organiza a casa? Quem é que cuida das finanças? Ela disse, sou eu. E você acha que você não é cuidador? Ou cuidadora? Ela olhou para mim e disse, eu não tinha parado para pensar. As pessoas cuidam a vida inteira, Cleice, e acreditam que não são cuidadores. Isso, exatamente. E isso é tão nítido que, assim, até quando no ambiente hospitalar, quando uma pessoa idosa, digamos, ela hospitaliza, quem geralmente vai como acompanhante é um outro idoso, né? E aí isso daí é algo assim até interessante de conversar, porque ambiente hospitalar, né, para idosos já é algo que requer esse cuidado, porque já não dorme bem, dorme em qualquer lugar, já não tem aquela mesma rotina. E aí quando vai um idoso cuidar do outro idoso no ambiente hospitalar é complicado. Então, e aí eles não se percebem enquanto cuidadores, né? Eles sempre acham assim, mas sou eu que faço as coisas para ele, né? Ou para ela. Então, e isso a gente vai buscar que as mulheres, elas carregam esse papel de cuidadora, né? Então, quando a gente percebe em vários ambientes, a maioria são as mulheres que ainda fazem esse cuidado. Inclusive, às vezes, de um ex-companheiro, né? De um filho
que estava distante e que volta para ser cuidado. Então, isso é muito real na nossa sociedade. Eu vou aproveitar que você está vivenciando, né? Você tem essa experiência do ambiente hospitalar e vou te fazer uma pergunta que agora surgiu aqui de uma dúvida que é minha e que de repente pode ser sua, né, telespectador. Eu vejo uma revolta muito grande, principalmente das mulheres que cuidam, de não poder acompanhar pelo fato de já serem pessoas idosas. E ela chegou, mas como assim? Eu cuido a vida inteira e chega lá, eu me sinto capaz de cuidar, mas eu cheguei lá, a assistente social disse que eu não posso. E o porquê se não posso? Assim, são regras do ambiente hospitalar? Como é que funciona? O ambiente hospitalar, ele por si só, ele já é um ambiente que nós podemos dizer que ele é de contaminação. E principalmente nessa saída da pandemia, os nossos cuidados são maiores. Então, geralmente, o leito não está sozinho, né? Tem um outro doente ao lado que pode estar trazendo algum risco para essa outra pessoa idosa também. E aí, como eu falei, uma poltrona que ele vai dormir, a pessoa idosa ela já precisa ter um espaço mais aconchegante para esse descanso. Então, a rotina de hospital é muito difícil porque são medicações de horário, então toda hora está chegando alguém na sala, vamos fazer uma medicação, a pessoa não dorme, a pessoa não se alimenta direito. E aí, como eu falei, né, esse idoso ele precisa desse cuidado também. Então, de repente, aquele idoso ele pode passar a ser o nosso paciente, né? Uma pressão que sobe por uma situação que acontece, o leito do lado descompensa, a pessoa fica nervosa, a pressão sobe. E outras situações que podem acontecer nesse ambiente hospitalar. Então, ele não é adequado para uma pessoa, né, que tenha uma saúde um pouco mais sensível. Poxa, que esclarecedor. Você aí que estava com essa dúvida ou muito revoltado porque já passou por essa situação, agora a Cleice acaba de clarear as nossas ideias, o porquê então. Não deixa de ser um cuidado com o cuidador, né? Sim, olha, exatamente, a gente está falando de cuidado, né? O cuidador, geralmente, ele é submetido constantemente a pressões, angústias geradas pelas responsabilidades da tarefa, principalmente se esse cuidador ele estiver cuidando de uma pessoa acamada, né, com alguma patologia mais grave, necessitando de mais cuidados. Como é que funciona assim essa pressão e essa responsabilidade? O que a gente deve se atentar? Pois quando você fala assim da pessoa acamada, a pessoa acamada ela requer até o esforço físico e assim, de banho, né, de medicação, de passeio, de tudo. E aquele dia, aquele cotidiano, né, de todos os dias fazer aquilo, ela causa uma pressão muito grande. Já dei a medicação, não dei a medicação, precisa fazer alguma massagem, precisa mudar de posição na cama. E aí, aquilo sendo todos os dias, ela pode causar algo de uma ansiedade futura, né, de uma responsabilidade muito grande que essa pessoa tem com o outro e vinha trazer um malefício em relação à sua saúde emocional, psicológica mesmo. E com a sua fala eu me lembrei de uma situação que eu vivenciei semana passada no hospital. Eu estava em busca de um serviço, né, uma consulta médica, e na oportunidade 2 enfermeiros estavam saindo de plantão e 2 estavam chegando. E a que estavam saindo disse: perdemos o seu José. Aí os que estavam entrando disseram: puxa, mas ontem a gente estava tão tensionado e a gente fez de tudo, tu viste que a gente fez de tudo, né? Quer dizer, olha a pressão que com certeza, né, esses servidores que estavam iniciando o plantão, os que estavam saindo, estavam passando por conta de uma situação, né, dentro do hospital. Essa situação, ela foi muito visível agora no período maior da pandemia, porque nós não tínhamos tempo de vivenciarmos cada luto desse, porque até diferente do que as pessoas às vezes pensam, nós, profissionais de saúde, também sofremos esses lutos. E cada luto, cada seu José que vai, né, causa uma comoção em todos nós. E nós não tínhamos tempo, porque enquanto estávamos tentando se recuperar de um, já vinha o outro. Né? Então, foi algo de uma pressão muito grande e que não tinha tempo para o cuidado, né? Esse cuidado do cuidador não foi possível nesse período e muitos profissionais de saúde adoeceram emocionalmente
E hoje nós estamos vendo muito disso, né? A irritabilidade, a falta de paciência às vezes, né? No lidar, No né? lidar. E muito de quando um paciente começa a descompensar, a pessoa também começar, né? Então a gente percebe que existe isso e uma cobrança muito grande do profissional de saúde de que eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu não posso parar, não tem como eu parar, né? Então, até os sintomas físicos já estão acontecendo, né? Pressão alta em pessoas muito jovens, as dores nas costas, dores de cabeça. Então, tudo isso faz parte também dessa pressão toda que nós vivemos aí nos últimos 2 anos. Então, eu acho que essa pergunta que eu vou lhe fazer agora ela é bem relacionada a isso. Sequelas como medo, culpa, isolamento social, desinteresse pela vida, levantando dúvidas e mais dúvidas sobre a sua própria existência, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Será que o meu trabalho serve? Né? Enfim, será que eu estou ajudando de verdade? Pode ser uma realidade de quem cuida, Cleice? Com certeza. Na verdade, todos esses sintomas que tu colocaste, ele tem muito a ver com a síndrome de burnout, que ela é uma característica do trabalho, né? Ela é uma síndrome daquela pessoa que tem um trabalho excessivo, desgastante, e aí ela passa a ter esses tipos de sintoma. É importante dizer que é fundamental o diagnóstico, né, médico, porque é o médico que vai dizer o que realmente a pessoa tem, porque às vezes a gente sente tudo isso, mas não é caracterizado como a síndrome, né? Ela pode ser um momento que a pessoa está vivendo, mas com o passar do tempo e com o prejudicar a sua vida, aí sim a gente já tem que começar a sinalizar para essa síndrome. E essa síndrome ela é muito característica, por exemplo, dos bombeiros, dos professores, que têm um desgaste muito grande no seu trabalho, e dos profissionais de saúde que estão sempre ali na linha de frente. E, como eu falei, nesse período aí, nessa pós-pandemia que a gente está saindo ainda, é importante dizer, nós percebemos muito isso, essas sequelas nos profissionais de saúde. Sabes que eu percebi, inclusive, que essa síndrome ela está muito mais explícita agora, muito mais reconhecida por conta desse período pandêmico e mais ainda associada aos professores e aos profissionais de saúde. Os professores porque tiveram que estar nessa movimentação de aulas online, né, de ter que preparar a aula, de ter que aparecer para uma câmera que você não estava acostumado, de ter que estar ali compartilhando o tempo todo com um grupo de pais, dando resposta para os pais em plena 11 horas da noite. Eu acho que a atenção foi muito, muito, muito grande. E eu acredito, Ideana, que ainda continua, porque esses professores eles tiveram que refazer tudo isso, criar modos de trabalho online e hoje eles são cobrados por isso. Então, o que nós faríamos só durante o dia, durante o horário de trabalho, não dá tempo de fazer, eu estou em aula agora, então vamos fazer essa reunião às 7 da noite? E aí vamos fazer, porque está todo mundo tranquilo e vamos fazer. Só que a gente não percebe que isso ela pode estar causando um excesso de trabalho. Não, naquele momento não é só uma conversa, tá tudo bem, é uma reuniãozinha e tal. Só que isso no decorrer do tempo, isso pode trazer esse excesso de trabalho, essa estafa. E muito importante dizer que às vezes as pessoas não percebem que essa irritabilidade, essa falta de vontade, esse isolamento, pode ser do excesso de trabalho. É visto muito assim, eu estou cansado, é só isso, eu vou dormir, eu vou tirar um final de semana para descansar e está tudo bem. E quando chega a segunda-feira, pode até acordar mais disposto, mas lá pelo meio-dia eu já baixo a minha energia novamente. Então isso vai se acumulando, se acumulando. Maravilha. Outra pergunta para você. Situações excepcionais como a pandemia alteram o nosso funcionamento, mas será que às vezes a gente precisa de cuidados para não adoecer também? Eu te faço essa pergunta porque eu recebi, né, a pandemia ainda não acabou, mas eu tenho recebido muitos idosos que estão retornando agora adoecidos e diagnosticamente sabe, adoecidos mesmo, vem aqui com laudo, tá acontecendo tudo isso e tal, comigo. E
E eles percebem que também foi por um excesso de cuidado, um excesso de convivência. Você era aquele idoso que estava em isolamento social e que você, por estar em casa, não participar mais de grupos, de atendimentos e tudo mais, você cuidou 24 horas. Cuidou de quem estava estressado porque estava trabalhando demais, cuidou de quem estava online 24 horas, preparando as refeições desse professor, desse filho, né? Dessa pessoa que estava fazendo os trabalhos em casa, né? Então, voltaram assim, estão assim. Pelo excesso de trabalho e também pelo isolamento, porque muitos deles passaram por esse isolamento de fato, de não receber os filhos, de não receber os netos e ficaram muito sós, né? E às vezes o casal, às vezes com um filho, com alguém que era o cuidador. Então, mas por esse excesso aconteceu sim, eu que cuido da comida, eu que cuido da casa, eu que faço, enfim, né? Os cuidados até com as crianças, netos, né? Então, esse excesso de cuidado, quando chega agora, eu começo a acalmar. E o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer se eu estou acostumado nesse ritmo? Como é que eu vou ficar sem isso tudo? Né? Então, são dois lados assim que a gente precisa São dois lados olhar. mesmo, eu já ia lhe falar, são dois lados, porque eu tive casos, né, de alunos meus que disseram, chega, eu não consegui lidar com o excesso de convivência. E saíram de casa, Cleice. Tomaram a atitude de sair de casa. Chega, a pandemia me mostrou que eu não consigo. É muita convivência, eu preciso de um canto só meu, eu preciso da minha liberdade, eu preciso respirar. E saíram de casa e foram morar só. Sim. Isso também aconteceu. Então, eu posso dizer, então, Cleice, que cuidar de quem cuida, além de ser muito prazeroso às vezes, pode ser um desafio enorme. Um desafio enorme. Com certeza. E assim, sempre pensar que para eu cuidar, eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, eu não tenho como fazer esse cuidado, porque eu vou estar prejudicando, inclusive, aquela pessoa que eu estou oferecendo o meu cuidado. Interessante sua fala. Para eu estar bem, eu preciso estar bem para cuidar do outro. Então vamos lá, envelhecentes. Perdeu o primeiro bloco? Não tem problema, ainda temos mais 2 para vocês, então não sai mais daí, tá? Aqui nos bastidores eu estava conversando com a Cleice e aí a gente estava falando justamente sobre elas. Quando a gente reforça elas, as cuidadoras, é porque a maioria, né, dos cuidadores são mulheres idosas, né? Hoje são mulheres, inclusive. Isso aí, gente, vem de muito tempo, isso aí já é para outro assunto, para outro Geronto no Foco, mas é por isso que a gente reforça tanto, né, Cleice? Isso. É o que a gente mais percebe, são as mulheres tendo esse lugar e fazendo questão de estar. Então, quando você pergunta, como nós conversamos há pouco, em relação ao hospital, nós percebemos que a maioria das acompanhantes são as mulheres e elas fazem questão de estar. Então, quando a idade não permite ou qualquer outra situação não permite, elas realmente se chateiam por não poder ficar naquele momento, né, de querer estar. E durante a pandemia era muito incrível que quando a cuidadora ela pegava Covid, ela acabava se culpando também por não poder cuidar, por precisar se isolar, estar isolada daquela pessoa que ela cuidava. Então, nós percebemos muito isso, aquela culpa por eu peguei o COVID e eu vou precisar desse momento de cuidado e sair dali. É incrível que nós estamos com um grupo de mulheres idosas, e aí eu falo com toda convicção, porque realmente é um grupo de 30 mulheres idosas que estão cuidando de outras pessoas idosas, sabe, Cleice? E nesse grupo são mulheres que cuidam de pais e mães, são mulheres idosas que cuidam de filhos idosos, são mulheres idosas que estão cuidando dos seus companheiros
e ex-companheiros que voltaram agora nessa fase da vida doentes para serem cuidadas por essas mulheres. Então, é a nossa realidade e a gente precisa falar da nossa realidade. E que bom que a gente tem hoje, então, um espaço para essas mulheres trocarem essas experiências, delas estarem se reconhecendo enquanto cuidadoras, como você falou há pouco, que muitas delas nem percebem o papel delas. O que elas estão fazendo é tão arraigado no seu cotidiano, na sua vida de cuidado, que elas não percebem. Às vezes essa mulher cuidadora, ela cuida da mãe, cuida do pai, aí depois, quando vão a óbito, eles vão e continuam cuidando de um irmão, continuam cuidando de um sobrinho que veio, enfim, elas vão passando de geração em geração nesses cuidados. E sabe o que é mais interessante? É quando eu faço a pergunta, quem está cuidando de você? Para essas mulheres. E quando eu pergunto o que você tem feito por você, porque você cuidou a vida inteira, e o que você tem feito por você? E aí é muito triste quando elas viram e digam, eu acho que eu não fiz quase nada, sabe? Mas nunca é tarde, né, para cuidar. Cleice, deixa eu te fazer uma pergunta. A ideia de que é preciso cuidar do cuidador é uma ação preventiva? É sim. É sim, porque quando você fala do cuidar do cuidador, já sinaliza que algo pode vir a acontecer. Então, quando a gente diz para esse cuidador que ele necessita se olhar, necessita de um descanso, necessita de exames, como você estava falando, preventivos, e é uma ação preventiva, é algo que você está sinalizando que pode vir a acontecer e tentando fazer de tudo que não aconteça, né? Que ele possa se olhar e possa cuidar principalmente da sua saúde física e mental. Olha que maravilha. O efeito do estresse, né, que a gente tanto fala, e muitas vezes ele é subestimado pelo cuidador. Uhum. Não, eu só estou cansado, né? É só um momento de estresse, mas ele pode chegar ao seu limite. Então, em relação a isso, né, o que a gente pode falar? Em que momento pode ser um sinal de alerta, né? Aquele cuidador que amanhece e anoitece e dorme estressado. Ele subestima, não, isso aí deve ser só porque eu estou muito cansado de cuidar. Então, vamos pensar o que a gente pode estar propondo. Quando você fala no cuidador formal, um profissional, esse profissional ele precisa ter folgas. Por exemplo, na área da saúde, né, tem os plantões e tudo mais. Fora do seu plantão, você precisa pensar em algo prazeroso para você. Então, um lazer, uma academia, algo que vá realmente te trazer esse momento de tranquilidade, né? Quando a gente conversa com a equipe, eles falam muito. Alguns têm, não, eu gosto de ficar deitada assistindo filme. Outros dizem, eu gosto de estar com a minha família, passear, tomar um sorvete. Enfim, cada um vai trazer algo que gosta de fazer. Mas quando esse cuidador, ele é da família, o que nós percebemos é que eles entram nessa constância e acabam não tendo esse momento. E pior, quando eles têm um momento, eles levam a pessoa que está sendo cuidada. Então, ele continua com os cuidados. Por exemplo, eu cuido do meu pai que é idoso. E aí eu vou passar o final de semana numa praia e eu vou levar ele. Então, sai daquele ambiente. O cuidado se torna maior e aí ele não percebe que ele está continuando, né, aquele cansaço dele. Ele sai do ambiente, ótimo que ele saia do ambiente, mas ele continua com o mesmo cuidado. Eu vou aproveitar, falar uma coisa assim muito particular, muito íntima, mas eu vou revelar para vocês e aí falo para você, Cleice. A gente trabalha, né, de segunda a sábado, tem aquela rotina e às vezes no domingo também. Mas o que me dá muito prazer, gente, é tomar um sorvete.
e levar os meus filhos para tomar um sorvete. Isso me dá um prazer, assim, sair da minha casa dizendo, já escolhendo dentro do carro, já conversando qual é o sabor que a gente vai tomar, 2 voltinhas na praça. Isso já me reabastece de uma forma, porque às vezes você deve estar pensando, né, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né, eu gostaria de ter um lazer melhor, mas às vezes as coisas muito simples, elas podem te dar muito prazer. Exatamente. A gente que trabalha no SUS e tudo mais, a gente escuta muito isso. Não, mas doutora, eu não tenho como fazer passeios e tudo. Eu não estou falando de um passeio excepcional, eu estou falando de algo que você pode ir na praça com seus filhos, passear mesmo, andar, ver pessoas novas, conversar. Quem tem acesso, por exemplo, a um igarapé, que possa ir lá tomar um banho. Então, esse contato com a natureza também é muito importante. Você, né, trazer essas energias de volta. Então, não é algo excepcional que gaste dinheiro e tudo mais. Pode ser coisas simples, como você está falando. Maravilha. Familiares próximos que cuidam de pacientes graves, crônicos, né? E aí a gente está falando bem assim mesmo da questão do envelhecimento, né? Necessitam de cuidados e acompanhamentos psicológicos, né? Devido ao alto nível de estresse. Você tem atendido, você tem experienciado isso, né? O acompanhante, idoso ou não, o cuidador idoso ou não, né? Que está cuidando de uma pessoa ali mais acamada, ele precisa fazer um acompanhamento psicológico? É importante que a gente perceba que cada um sente de uma forma. O que esse grau de estresse do cuidado pode causar em um, não vai causar em outro. Então, não necessariamente todos vão precisar de psicoterapia, mas eles vão sim precisar de um cuidado. Por exemplo, se eu tenho alguém na minha família que tem um problema crônico, uma doença crônica, ou né, debilitado, acamado, eu sei que eu preciso revezar, eu preciso ter essa consciência de que também é meu dever ajudar. Ah, mas é uma pessoa distante. Não, tudo bem, mas eu não posso passar uma tarde com essa pessoa e dar um descanso para essa outra que está cuidando a semana inteira, digamos. Eu não posso, por exemplo, passar uma noite, né, com meu pai, enquanto a pessoa que está cuidando dele descansa. Então, ver formas de cuidado desse cuidador. A família precisa se responsabilizar junto, não é uma pessoa, não são 2 pessoas, que pesa bastante. Então, vamos lá dividir isso. Então, nem todo mundo vai precisar de psicoterapia, mas para aquelas pessoas que começarem a perceber que está ficando difícil, que eu já estou chorando fácil, que eu já não estou mais conseguindo, é como eu falei, eu preciso estar bem para eu cuidar do outro. Então, está na hora de eu pedir ajuda profissional. Nossa, você foi muito feliz na sua fala, muito obrigada, porque eu vou te colocar agora situações que estão muito presentes no meu cotidiano, na minha rotina com pessoas idosas. O cuidado com os pais idosos, né? São filhos idosos que estão cuidando de seus pais idosos. E aí, nós temos, por exemplo, famílias com 3, com 4, com 5 filhos. Geralmente, né? Vamos supor que dos 5, 3 revezem esse cuidado, né? E geralmente fica para as mulheres, porque as mulheres falam, não, mas os homens, eu tenho 2 irmãos homens, mas eles não sabem cuidar, eles não, só vêm aqui, só dão uma passada, e as outras irmãs, sim, nós revezamos um dia de cada, uma semana para cada. Acontece que eu já percebi que, geralmente, dentro dessa divisão dos filhos, é uma realidade muito próxima a mim, 2 ou 3 têm habilidades no cuidado e conseguem. Essa é a minha semana, a outra semana eu vou descansar, eu vou viajar, eu estou aí, né, desconectada. Mas geralmente 1 ou 2 não conseguem desconectar. Tipo, ficam a sua semana de cuidado, vamos supor,
mas na outra fica ligando, fica querendo saber tudo, não consegue procurar algo que te dê, sabe, um alívio naquele cuidado. Não conseguem relaxar. Não conseguem relaxar. No caso, essa pessoa, né, essa cuidadora que não consegue, provavelmente ela está precisando de ajuda. Exatamente. Quando você não consegue desconectar, você começa a sentir os efeitos no seu corpo. Então, com o passar do tempo, você vai ter esse acúmulo, né? E aquela pressão que nós conversamos ainda há pouco. Aquela pressão de que eu preciso estar lá. Não, mas se eu não estiver lá e acontecer alguma coisa, como vai ser? E vem muito também da confiança, às vezes, de dizer assim, como se só eu soubesse cuidar. Só eu faço as coisas do jeito que eles gostam. E não é bem assim. Nós precisamos saber dividir, saber que outras pessoas podem também oferecer esse cuidado. Legal a tua fala, porque eu também eu consigo assim remeter a outra situação. Aquele que cuida, por exemplo, o familiar, né, os filhos que cuidam, estão presentes, mas que mesmo assim tem o apoio de um cuidador formal. Mas ele está sempre por ali ao lado do cuidador formal. Mas ele o tempo todo naquela desconfiança, né? Não, olha, tá com o cuidador formal, sabe que precisa, mas o tempo todo está ali preocupado porque ele acha que só ele sabe cuidar, né? E aí ele acaba acarretando, como é que eu posso dizer, buscando isso para si, essa responsabilidade tão grande. Na verdade, a gente percebe que as famílias elas têm uma dificuldade muito grande de trazer esse cuidador formal. Porque muitos deles são profissionais, são técnicos de enfermagem, eles já trazem uma bagagem de cuidado que é diferenciado e às vezes eles precisam fazer e a família não aceita muito bem. Né? Então, isso a gente também percebe. E aí começam as desconfianças. Será que vai fazer do jeito que ele gosta? Isso daqui não é legal fazer assim. E começam a ter aquelas pequenas divergências. Agora, uma coisa que você falou também, que eu acho muito interessante, é que assim, quando tiver um cuidador formal, mas que a família realmente esteja presente. É muito importante que essa família esteja presente, que ela perceba o cotidiano daquele, principalmente do idoso, porque ele se sente cuidado, ele se sente acompanhado mesmo, né? Aquela forma de ver alguém da família ali interessado. Então, é muito importante que tenha esse acompanhamento mesmo da família, que não seja os cuidados jogados somente para o cuidador. Né? Isso daí é em todas as instâncias. Por exemplo, uma babá com os filhos, né? Então, não é a babá que vai criar aquela criança. Então, os pais precisam se fazer presente, né? E dizer para ela como eles querem que a criança seja cuidada. E sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que alguns familiares, né, que têm um poder aquisitivo maior do que alguns, vamos supor, acabam pagando, eu já vi essa situação, eles estão pagando filhos para serem cuidadores, ou seja, ele o filho é um cuidador informal e ao mesmo tempo formal porque eles se sentem mais à vontade. E essa pessoa se sente valorizada de uma certa forma, né, uma ajuda, mas é alguém que é da família. Você já viu que está acontecendo essas situações? Já vi, inclusive como você falou, é uma forma de valorização, porque aquela pessoa que está ali cuidando, ela não está trabalhando formalmente, ela não tem o seu ganho financeiro. Então, é até importante que as pessoas vejam isso. Então, se ela está ali trabalhando, mas ela, digamos, ela é aposentada e tudo, sim, mas ela é aposentada daquilo que ela já fez. Né? E aí ela está fazendo, ela continua o trabalho. Então, é muito importante, né, quando alguém chega e diz assim mesmo, eu vou te ajudar financeiramente, eu vou te dar um ganho também, para que você esteja fazendo isso. Voltamos então para o terceiro bloco. Perdeu o primeiro, perdeu o segundo? Fica aí, não sai mais, dá tempo de agora acompanhar esse terceiro bloco. Nós estamos falando sobre cuidado. O nosso tema
É o cuidado que precisamos ter com quem cuida. Então, você que está acompanhando o Geronto no Foco, não deixa de ser um cuidado com você. Esse papo delicioso com a Cleice Costa, que é psicóloga e que fala conosco sobre cuidado, né? Eu queria dizer para você que não deixa de ser um cuidado comigo também, esses bate-papos, receber pessoas queridas, né? Receber pessoas especialistas na sua área para poder conversar. Então, vamos continuar aqui, Cleice. Vamos falar sobre os sinais, né? Esses sinais de cansaço, além do que que o cuidador costuma sentir, né? A vontade de chorar, irritação, sentir-se muito sozinho, podem ser sinais de alerta. E aí seria o caso de procurar um especialista, um profissional para ajudar você? É assim, é muito difícil, né, a gente admitir quando a gente começa a sentir esses primeiros sinais, essa vontade de ficar sozinho, por exemplo. Eu não consigo compreender por que eu não sinto vontade de sair, por exemplo. Não sentir desejo, né, de congregar, de estar num ambiente de lazer. Às vezes eu quero ficar só, aí a minha família está ali me chamando para alguma coisa e eu só acho que é cansaço. E esse cansaço também. Então é muito difícil eu admitir que eu estou adoecendo. Então é mais fácil eu dizer que eu estou cansada. E as pessoas próximas, elas começam a perceber, sim, a irritabilidade, a falta de paciência mesmo, às vezes um distúrbio de sono, que é um sono muito grande, ou não sentir sono, não conseguir dormir direito, a falta de apetite, o excesso de apetite. Então, essas pessoas que estão próximas, é importante que elas comecem a sinalizar para essa pessoa que está sentindo a carga, para que ela comece a se perceber. Então, você aí que está nessa situação e que acha que é só o cansaço, vamos começar a olhar melhor, vamos procurar ajuda, pedir ajuda é importante, conversar com uma pessoa da sua confiança, dizer que eu estou me sentindo sobrecarregada. Isso é importante você admitir, porque você não tem essa obrigação sozinho. Mas eu não tenho ninguém para compartilhar. Mas se você não falar da sua questão, ninguém vai olhar. Né? Então, é momento de você dizer mesmo, eu não estou conseguindo fazer só. É legal você colocar isso, porque eu acho que falar ainda é a melhor solução, né? Por exemplo, eu e o Deana não temos dificuldade de colocar a boca no trombone e dizer, olha, gente, eu tô cansada, preciso de ajuda, ei, socorro, a mãe ajuda aqui, filha ajuda aqui, esposa, entendeu? Eu falo, mas muitas pessoas têm muita dificuldade de falar. Eu convivo com pessoas que ficam ali guardando tudo. E a gente percebe na fisionomia, percebe na fala da pessoa que ela está já no seu limite, mas mesmo assim ela não pede ajuda. Às vezes até por orgulho mesmo, né? Ela diz, não, eu sou muito orgulhosa ao ponto de pedir, ou orgulhoso de pedir ajuda e dizer que eu estou precisando. É o não saber admitir. Isso. Né? Querer mostrar algo que você não vai aguentar, suportar uma carga muito grande. E aí eu dizer, não, mas eu dou conta, eu vou fazer. Só que chega um momento que você não consegue. E você pode, nesse momento, estar extrapolando. Você está doente mesmo. Então, vamos tentar prevenir e vamos correr atrás desse cuidado antes do adoecimento em si. Eu sempre coloco para as pessoas que estão próximas de mim, para os meus próprios alunos, de que você não precisa dar conta de tudo, né? Então eu trabalho com essa ideia, sabe, Cleice? Você não precisa dar conta de tudo. Às vezes, nossa, eu não. Quem disse que você precisa dar conta? Então, um dia de cada vez, a gente está muito nessa coisa de um dia de cada vez, hoje mais um dia, e assim a gente vai resolvendo. Levando. Né? E aí, assim, vai ter dia que você não está conseguindo. E tá tudo bem, ninguém é super-herói aqui. Esse super-herói, ele foi criado. Mas se hoje eu não tô conseguindo, tá tudo bem. Amanhã pode ser que volte tudo ao normal. Então, é saber admitir o meu cansaço, a minha falta de paciência, o não conseguir hoje. Amanhã é outro dia. E uma dificuldade que eu percebo, por exemplo, né, as pessoas idosas, elas geralmente foram provedores a vida inteira, né? Elas cuidaram a vida inteira, e aí quando chega no final, elas também não admitem, né? Não, mas eu sempre estive nesse papel, nesse lugar de cuidador. Então hoje
admitir que eu preciso de cuidado também não é legal, né? Não se sentem à vontade para falar. Eu acompanho muito isso também, sabe? Isso mesmo. Vamos lá. E o que podemos fazer? Né? O meu telespectador que está aí, está precisando nesse momento de cuidado e já está admitindo com a nossa conversa de que ele precisa de cuidado. O que eu posso fazer? Aonde eu posso pedir ajuda? De que forma? A primeira coisa que a gente estava conversando agora é admitir. Eu admiti que eu não estou conseguindo. Ok, já admiti, eu vou pedir ajuda. Então procure aquela pessoa próxima, aquela pessoa que você confia, que pode lhe dar uma ajuda. Já chamou essa pessoa, agora é o momento de procurar um profissional. E aí eu posso procurar um profissional na rede pública, né, na minha unidade de saúde, conversar lá com o médico da família, conversar com a enfermeira, o enfermeiro do meu posto de saúde, né, de repente ser encaminhado para um psicólogo lá mesmo, ou eu posso estar conversando com o meu médico que já me acompanha há muito tempo, né, então saber pedir essa ajuda e também, como eu falei, começar a procurar momentos de lazer, momentos de prazer mesmo para a sua vida. Eu sou uma pessoa que eu não tenho um plano de saúde, que eu não tenho condições agora financeiras de buscar esse profissional que pode me ajudar, que é um psicólogo, né, ou um psiquiatra. Tem como resolver isso? Eu tenho algum caminho, Cleice? Qual é a tua experiência? O que tu podes dizer para as pessoas que estão nos assistindo, né, os caminhos? A rede pública ela dispõe também de bons profissionais. E como eu falei, vamos procurar primeiramente lá a enfermeira, o enfermeiro da unidade de saúde, conversar sobre isso, falar sobre isso, porque só de falar já dá um alívio tão grande, é tão bom, né, como você falou. Falar é ainda a melhor opção. E aí, a partir daí, ela vai estar te encaminhando para um médico, para um psicólogo, para um grupo, né? Através dos grupos, às vezes eu acho que esse problema é só meu. E que só eu passo por isso. E aí eu chego lá no grupo que a Eudeana coordena no SESC, e aí eu percebo que várias pessoas estão vivendo aquela mesma situação, e algumas conseguiram algumas saídas diferentes, e olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. São as estratégias. Então, quando a gente vai para o grupo, né, para o coletivo, é sempre melhor. Quando eu tenho alguém que possa dar as mãos junto comigo. Então, esses lugares são importantes de pedir essa ajuda. A unidade de saúde, lá num grupo no SESC ou em qualquer outro. As próprias unidades de saúde, às vezes, têm grupos de idosos. Te encaminham para os CRAs, né? Os CRAs também. Então, não são só idosos, né? É importante a gente dizer que os cuidadores são gerais, né? Tem pessoas cuidando de pessoas com deficiência, de um filho que é uma criança com deficiência. Então, a gente precisa realmente buscar esses caminhos. Eu sou adepta de uma boa roda de conversa. Eu também. Eu amo uma roda de conversa, eu adoro a palavra coletivo. Eu acho que em uma roda de conversa, né, em um grupo de apoio, a gente consegue realmente externalizar, a gente consegue dividir. Às vezes você fica ali só caladinho, você não fala nada, né, só escutando, mas dali já saem estratégias, já saem orientações e você se sente mais fortalecido, apoiado. Porque às vezes você pensa que é só você que passa por essa situação. Quando você expõe, chega ali no local e vê que muitas pessoas passaram ou passam tudo que você também está passando, né, ou passou, você se sente mais fortalecido para agir, para ir em busca. Na minha experiência com grupos, eu percebo muito isso. Como você chega e como você se transforma. Mas ainda vejo muito esse preconceito em relação aos grupos, no sentido de dizer assim, eu não vou expor meus problemas, não, esses problemas são familiares, eu não preciso contar para as outras pessoas. Vai e fica quietinho, como você falou, escuta, que aí em algum momento aquilo vai te tocar. Se você não sente vontade de falar, não tem problema, mas aquilo ali já vai curando. Você vai percebendo que as pessoas também vivem dificuldades. Que tem uma saída, Existe uma saída, uma estratégia, né? E é importante que você escute, que você veja que você não está só.
A gente já falou sobre os caminhos, onde é que eu posso pedir ajuda, mas eu queria que você falasse um pouco de você agora, né, do trabalho que você desenvolve. Eu gostaria que você falasse como é que foi, como é que está sendo cuidar de quem cuida, porque você é uma profissional que cuida de quem cuida. Olha que responsabilidade. Nossa. Então, fale um pouquinho, né, de como são as suas estratégias, de como é que você vem cuidando das pessoas, onde é que eu te encontro, como é que as pessoas podem te achar, em que áreas você atua. Fala um pouquinho de você agora. Eu vou falar um pouquinho agora dessa trajetória durante a pandemia, né? Então, eu trabalho hoje no Hospital Regional Público de Castanhal, que iniciou suas atividades bem no momento ali da pandemia. Nós atendíamos só Covid e esse adoecimento ele foi muito visível pelos profissionais de saúde, justamente por a gente não conseguir, como eu falei, vivenciar aquela situação com calma. Era tudo muito rápido e você estava numa missão assim de que o meu colega adoeceu e eu preciso dar conta disso, e aí nós fomos numa estratégia assim de rolo compressor, né? Então, chegou um momento que nós, da psicologia, nós somos uma equipe, nós começamos a perceber que todos nós estávamos muito mexidos emocionalmente. E a nossa estratégia foi exatamente os grupos. Como nós não conseguíamos cuidar, né, e ouvir cada um sozinho, nós juntamos e nós íamos conversando, né, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos, e nós íamos trazendo aquelas situações para discussão. Trazia entretenimento para aquele momento, então uma hora era uma dança, uma hora era uma dinâmica, para ali, e tinha que fazer todo um revezamento, porque uma equipe ficava nos cuidados e o outro tirava para nós cuidarmos, né? Então foi muito nesse sentido. E assim, as nossas estratégias enquanto psicologia é mesmo de pedir ajuda para outro colega. Então, nós fazemos isso durante toda a nossa profissão, digamos, né? Nós precisamos de terapia também. E no hospital, como nós somos 7 psicólogos, nós temos muito essa dinâmica de, eu estou muito envolvida, tá doendo, eu peço ajuda para a equipe, eu falo ali e ali a gente cuida. Né? Então, alguns realmente vão levar isso ainda para suas terapias, mas outros a gente consegue resolver ali entre nós. Então, a gente sempre dá essa escuta também para os nossos colegas quando a gente consegue. Quando não, a gente pede ajuda também. E além do hospital regional, onde mais eu te encontro? Você está trabalhando em alguma clínica particular? Como é que eu faço? Eu também atuo numa clínica, né? Na clínica, hoje está fazendo, inclusive, essa semana nós estamos aí completando um ano em Castanhal. O nosso consultório fica dentro da clínica Pele Clinic, que fica próximo à Farmácia Duarte. Então, nós temos lá, além da parte estética, nós temos o consultório de psicologia que atende tanto a criança, o adolescente, o adulto, idoso, casais, porque sou eu e uma outra colega que dividimos o consultório, e aí cada uma tem a sua especificidade. Olha que bacana. Então você está conhecendo um pouquinho do trabalho da Cleice Costa, a nossa convidada de hoje. E a gente vai finalizando por aqui o nosso Geronto no Foco, mais um sábado. Gostou aí do nosso bate-papo? Cleice, eu queria agradecer você imensamente pela disponibilidade e disposição de vir falar de cuidado pra gente. Pois é, eu também quero agradecer imensamente o convite. É sempre bom falar do cuidado, é o meu foco. Ai, o foco é o cuidado realmente, e acredito muito que quando a gente consegue manter esse cuidado na gente, né, a gente tem como estar cuidando do próximo de uma forma muito melhor, muito mais agradável. Então é isso. E é isso, gente. O Geronto no Foco acontece só para lembrar você todos os sábados. Então você já tem programação aos sábados às 13 horas, que é o Geronto no Foco, na TV Castanhal. Então segue o Geronto no Foco nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Tá passando aí na sua tela, @Geronto no Foco no Instagram.
Facebook, Geronto no Foco, vai lá no direct, manda uma mensagem pra gente, interage, né? Procura saber, dá sua dica, o que você quer assistir, o que você quer ver, o que você quer que a gente discuta nesse programa de entrevista. Tchau, tchau, envelhecentes, até sábado.